Você ter uma ideia, esse tipo de avião ele foi utilizado por muitos anos, inclusive no período soviético, para para fazer espionagem em bases, né, da OTAN e tudo Significa mais. que é um caso relativamente antigo também. Ele foi colocado em serviço em 1985, se eu não me engano, Tá. 86. 37 anos. Hoje existe a versão dele já com software atualizada, que é o MiG-35. Tá. Então, na prática, é o mesmo avião, só que ele já tem todo o Uma equipamento de tecnologia. bordo já sofisticado, digital e tudo mais, não é mais aquele... E como que tu foi parar dentro dele? E aí foi a ideia, né? Como eu queria ser astronauta, eu estava olhando ali os requisitos, né? Falei, o que o Marcos Pontes fez que eu consigo fazer ainda? Foi mais ou menos assim, né? Tá. E eu precisava criar um currículo. Eu tinha que criar um currículo porque eu já estava na minha vida privada, desenvolvendo atividades, assim como você, estava ganhando a vida de outro jeito. E ali eu vi um momento, eu falei, pô, eu tenho um espaço aqui para pensar no meu sonho. Então eu descobri que na Desculpa, cara, Rússia, mas tu tinha quantos anos nessa época aí? uns 30 anos. É mesmo? Tá. 30 anos, ó, tarde, hein? É, Tarde. 30 anos você começou a construir a tua carreira O Marcos astronáutica, Pontes, por dizer. foi para o espaço com 45. Tá. Então, 30, eu falei, dá tempo. Tá. Não sei se eu vou conseguir voltar e resolver algumas paradas aí, mas pelo menos um currículo eu vou conseguir montar. Se houver algum chamamento público, eu estou ali no radar, né? E entre as coisas que tinha nesse desafio, né, curricular, era essa experiência em Força G. E ali eu falei, opa, isso é um problema, porque havia até, entre parênteses, assim, preferência piloto de caça. Falei, Tá. caramba, pô, mas e agora, né? Então, eu fui até a Rússia, onde lá eu descobri que existe a possibilidade de um civil poder aprender e, inclusive, pilotar caça. Então, Existem outros lugares no mundo com essa possibilidade, será? não. É na Rússia. A Rússia é o local onde o civil e o público conseguem se misturar numa boa, sem tanta burocracia. Por incrível que pareça, é um país burocrático, mas na área bélica, militar, enfim, eles são bem cooperativos. Eu acho até mais do que os americanos, Mas assim, eles foram tranquilos com a chegada de um brasileiro para isso? Então, quando eu cheguei, aí tinha todo um esquema, digamos assim, né, de produção, porque esse tipo de experiência é vendido a turismo. Ah, entendi. Pode ser vendido. Então, hoje eu posso levar o Igor a bordo de um caça, porque eu conheço lá o pessoal lá da base, né, da Então, quando Mikoyan tu me chamou Gurevich. para dar rolê de caça, era na Rússia. Na Rússia. Tá maluco? Deixa eu aqui, irmão. Não, porque lá é legal. Lá você vai fazer coisas que aqui nem o piloto da Força Aérea da FAB pode fazer. Entendi. Eu lembro que quando eu conheci o Marcos Pontes, né, eu estava a bordo de um avião, e aí eu mostrei para ele, olha só o que eu fiz lá na Rússia, mostrei todas as acrobacias, e ele olhou assim, ele falou, cara, se eu fizer isso na FAB, me cortam na hora. Entendi. Porque é loucura. Então, você consegue realizar algumas proezas acrobáticas lá na Rússia que aqui seria impossível no Brasil. Então, lá era o caminho. Eu consegui incluir, então, no meu currículo, forças em atividade G até 7Gs, o que já era mais do que o apropriado para um futuro astronauta. Tu não apaga, não, numa... Apaga. Apaga, né? Apaga. Daí mas assim, tu dá... Faz parte do show, digamos assim. Tem que apagar, inclusive. Entendi. Então, assim, tu apaga pilotando e isso é normal. É normal. E tu me chama pra dar rolê contigo? Porra, tô fora. Mas essa é uma apagada rápida. Sim. Você utiliza uma roupa, né, que é o Suite G, que é uma roupa apropriada para essas diferenças, né, de forças. E ela é uma roupa, ela funciona como uma espécie de um espartilho. Um espartilho masculino, né? Tá. Eu não sei se isso existe, mas enfim. Ela é cheia de amarras e precisa de uma pessoa para te ajudar a vestir essa roupa. Então, você não consegue colocar ela sozinha. Ela é muito justa mesmo e eles ainda apertam
bastante para ficar bem firme no corpo. E ela tem uma série de tubos contornando os seus membros, né? O braço, pernas e a coluna e tudo mais. E esse tubo, depois, ele é interligado no cockpit, lá no caça. Vocês criam uma simbiose, né? Viram um ser único, né? Você e o avião. Que nem Evangelion. Aí ninguém entendeu, mas tudo bem, vai. E aí o avião, uma vez que ele desenvolve algumas manobras muito rápidas, né? Então a força G é aquela força contrária, que você comumente sente num parque de diversão, numa montanha-russa. Só que ali você não está mais descendo a 90 km por hora, uma queda de 90 metros. No caça, você está descendo a 1.500 km horários, uma queda de 1.500, 5.000 metros. É muito mais radical. Porra! Muito. Então, sim. Então, ali você vê o chão chegando muito perto. E o cagaço? Assim, tirando o fato de apagar, não dá um cagaço, não, cara? Não, ali era o meu momento masoquista. Ali eu estava feliz da vida, realizando um sonho de voar de caça. Então, para mim, é fantástico. Como que se preparou? Como é que foi a preparação para isso daí? Bom, a preparação de astronauta, ela começa em várias atividades da NASA em cursos. Tá, bom, já Então, falamos disso, mas eu quero entender especificamente do caça. Ah, do caça, aí você vai rir um pouco. Ah, é? Porque a preparação é o famoso assim, chute nas costas e entra lá, né? Mais ou menos Entendi, assim. mas você sabia voar. Sim. Então, Pelo amor de Deus. Você chega lá, você tem a aula de instrumentação, né? Os instrumentos do cockpit, aprende o que é cada coisa, né? Se você vai mexer no botão, aí já vem um cara para já dá aquele tapinha na mão, aí não toca, né? Mais ou menos assim, né? Uma coisa que é muito comum e eles falam mesmo, eles falam, ó, se você mexer aqui, você morre. Você lembra do Ivan Drago com o... com o Rock Balboa. Rock Balboa, né? You are dead. Né? Que ele falava assim. Então era mais ou menos assim. O cara chegava, né? Tocou aqui, Morreu. Você morre. Eu falei, tá bom. Tocou aqui, você morre. Deve ter um monte de botão assim, né? Foi, não. Eu falei assim, bom, tá legal esse curso, né? Tô aprendendo a não tocar em nada, né? Daqui a pouco vai voar um sarcófago com o cara aqui, porque a múmia aqui não vai poder. Mas você pode realmente mexer, você pode pilotar o caça, você aprende a usar o manete, acelerar, né? Fazer curvas com o avião. Então é uma experiência muito interessante e só é possível mesmo lá na Rússia com um caça supersônico. Existem outros países em que você pode utilizar jatos subsônicos, então aí tem uma diferença, né? O supersônico ele quebra a barreira do som. Ele atinge uma velocidade superior a 1.250 km/h. Com esse caça eu fui a quase Mach 2, que seria 2 vezes a velocidade do som. Se eu for fazer a mesma experiência, por exemplo, na Itália, enfim, na República Tcheca, uma ex-república russa, eu vou utilizar um avião subsônico que vai chegar a uns 800 km/h. Então, uma experiência bem menor. Esses aviões também conseguem chegar na estratosfera? Não chega. Você precisa tem que ser realmente, um fodão. Precisa ser um MiG. E aí você tem o MiG-31 que usava esse capacete aqui, o MiG-25. Entendi. Então isso daí é para andar num caça. Eu pensei que fosse um escafandro. Isso aí. Esse daí é um capacete que foi utilizado durante a Guerra Fria. Eu trouxe lá da Rússia como um souvenir, né, de todo o meu aprendizado, né? Já que eles não me deram um troféuzinho, eu falei, bom, isso aqui vai ser o meu... Serve. Entendi. Eu só trouxe um papel com um relatório dizendo, você fez o que é suficiente, digamos, para um chamamento público, né, para a carreira de astronauta. Um relatório, né, que o pessoal da base faz depois que você conclui todas as atividades. Então, eu tinha aquilo lá que, para mim, era poderoso, era importante para mim, para o futuro. Esse lance de ir, de dar um rolê na estratosfera, era o que você precisava no teu currículo, era o que estava faltando para você. Não precisava chegar à estratosfera. Não precisava. Precisava ter ambientalização em atividade e força G. Mas é muito legal ir para a estratosfera, né? Nossa Senhora.